Olá, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai estar abordando um assunto sobre transformações da matéria e energia elétrica. Vou estar utilizando aqui o livro Ser Protagonista, na sua terceira edição, no ano de 2016, tá certo? E estamos aqui na unidade 4, tá bom? Vamos ver o seguinte, qual a importância desse assunto, né? Nós temos aí ele vai trabalhar nesta unidade, né, como é colocado aí, as transformações químicas que resultam de um processo de transferência de elétrons. Essas transformações químicas são chamadas de reações de oxirredução. Então, assim, elas vão ser, durante esse período que a gente vai estar estudando, essas reações de oxirredução são responsáveis pela geração de energia das pilhas e baterias. Ou seja, nós vamos estar convertendo a energia química, né, das substâncias em energia elétrica. Isso é a importância desse assunto. Tá? Vejam aí no segundo parágrafo. Tá? Vamos ver aqui no segundo parágrafo. As reações de oxirredução também explicam as propriedades antioxidantes da vitamina C, a corrosão dos metais, as reações de combustão e o método de obtenção de metais a partir de seus minérios. Né? Elas também estão relacionadas aos carros elétricos, visto que é cada vez mais comum a gente ter aí lançamentos de protótipos de propulsão elétrica, né? E então uma das coisas é essa energia química ser convertida em energia elétrica dentro desses automóveis, tá? Então, assim, como esse assunto é importante e está nos nossos dias. Temos aí uma imagem de um protótipo de carro elétrico, tá? Temos também aqui o vamos dar início, né? E uma das coisas que a gente está vendo aí nessa imagem é um pão. Então, a reação de oxidação, ela vai trabalhar também dentro da fermentação. Vamos ver aqui logo mais alguns exemplos. O segundo parágrafo, ele vai dizer aí, né, que além dos processos utilizados pelos seres vivos, e você tem aí a respiração aeróbica, a fermentação, né, ou a quimiossíntese, envolve essas transferências de elétrons. Então, basicamente, nós vamos ter reações que vão envolver transferências de elétrons. Ok? Esse texto aí, ele vai colocando também mais outras situações, que é da corrosão dos metais, da fotossíntese, o funcionamento do bafômetro, o escurecimento das lentes fotossensíveis, né, em presença da luz, e até mesmo a ação antioxidante da vitamina C. É, Logo no primeiro parágrafo, ele coloca aí que essas reações entre metais e cátions metálicos vão ser um dos exemplos aí que a gente tem no caso do sulfato de cobre. Você pode observar na imagem que você tem uma solução azul e um objeto de ferro, né, sendo mergulhado nessa solução azul. Ou seja, é o ferro mergulhado na solução de sulfato de cobre. E com o tempo vai acontecendo a corrosão desse objeto de ferro e a solução vai perdendo a cor. Então, o que está acontecendo aí nesse exemplo, né, nessa imagem? Então, nessa imagem está acontecendo transferência de elétrons. Vamos ver aqui logo abaixo, ele vai estar explicando essa equação, onde você tem vamos falar da equação primeiro, o ferro sólido mais o cátion cobre, né, o cátion cobre 2 mais, em solução, formando o ferro
cátion, né, 2+, na solução aquosa, e o cobre sólido. Quer dizer que o ferro vai sendo corroído, passando para a solução, e o cobre vai recebendo os elétrons do ferro, se formando aí essa substância diferente, né, que é uma cor do próprio cobre. Então vamos lá. A equação indica que os átomos de ferro presentes, estou lendo aqui o parágrafo logo abaixo, os átomos de ferro presentes no pré perdem elétrons e formam o cátion ferro 2+. Nesse processo, a corrosão do metal. Era isso que eu estava explicando. Então, essa transformação representada na imagem é um exemplo de reação de oxirredução. Tá? Então, nós vamos ter aqui na explicação o que acontece e que termos são chamados. Veja aí no parágrafo que inicia com o termo o ferro. Ele é um metal, como ele é um metal mais reativo do que o cobre, ele vai ter a tendência a formar cátions. O ferro é mais reativo que o cobre, então ele vai formar cátions. Então o ferro sofre oxidação, ou seja, ele está nesse processo aí dessa reação perdendo elétrons. E o cátion cobre, que está na solução ali da solução azul, cátion cobre, do sulfato de cobre, ele sofre redução, ou seja, ele ganha elétrons, ele recebe elétrons que foram transferidos pelo ferro. Então, esses processos de oxidação e redução, ele vai sempre acontecer associado. Enquanto um sofre oxidação, o outro sofre redução, não tem uma reação em que não aconteça os dois processos. Então, essa reação é mediante a transferência de elétrons. No último parágrafo, a gente vai ter aí denominações. O ferro que transfere seus elétrons, ele se oxida, portanto, ele vai forçar o cobre a se reduzir. Então, o ferro é o agente redutor e o cátion cobre, que está lá na solução, é o agente oxidante. Tá? Outros momentos a gente vai estar exercitando mais, vendo mais essa questão. Na outra coluna desse livro, nós temos aí algumas explicações sobre o número de oxidação. Então, o número de oxidação nada mais é do que a carga atribuída a um determinado átomo, né, ou íon, né, essa carga atribuída naquela substância. Então, um exemplo que ele coloca aí para nós é o caso do vinho, que quando exposto ao ar transforma-se em vinagre. Então, o que acontece aí? O vinho se oxida. O vinho se oxida na presença do oxigênio. E o oxigênio, né, se reduz. Então, você tem aí o etanol mais o oxigênio, formando o ácido acético, que é a substância do vinagre, e água. Ok? Então, vamos ver aqui no parágrafo que ele fala sobre o número de oxidação, que vai ser essa carga atribuída aos elementos envolvidos. Vamos ver agora esse tópico dos íons mononucleares. Na primeira série, nós estudamos que metais são capazes de transferir elétrons e os não metais são capazes de receber elétrons. Então, eles vão formar os íons. No caso dos metais, vão formar os cátions e no caso dos ametais, vão formar os ânions, né, na ligação iônica. Então, veja aí nessa tabela alguns exemplos. Nós temos o cátion sódio, cuja carga é +1,
Então, o seu número de oxidação é mais um, ele perde um elétron. O potássio, que é mais um também. O magnésio, que é mais dois. Nós temos mais exemplos ali, como agora os não metais. Nós temos o átomo de cloro formando o íon cloreto, no caso um ânion de carga menos 1. Né? Então, você vai ter muita coisa aí para estar fixando. A oxidação, ela depende também da eletronegatividade. Então, em alguns compostos, eu vou ter que estar prestando atenção num elemento mais eletronegativo, porque dependendo disso, eu vou ter as regras. Veja aí que ele coloca logo a situação de determinar o número de oxidação nos compostos que são formados a partir das ligações covalentes. Porque a iônica está bem determinada. Na ligação iônica é bem determinado isso. Nas ligações covalentes, nós vamos ter o hidrogênio com ametais e ametais com ametais. Então, eu vou ter que entender aí quem é o mais eletronegativo para poder atribuir a carga negativa para o mais eletronegativo, que é a tendência de atrair elétrons, e atribuir a carga positiva para o menos eletronegativo. Tá bom? Então, veja aí, no segundo parágrafo, ele diz isso. A tendência dos átomos de atrair elétrons envolvidos em uma ligação química chamada eletronegatividade. Tá? Pois bem, dando continuidade aqui. Se você conhecer os elementos na tabela periódica mais eletronegativos, você vai logo perceber no composto covalente que ele vai ser o elemento negativo, né? Vai ter a carga negativa, e aquele menos eletronegativo vai ser o de carga positiva. Então, ele coloca aí no parágrafo, começando aí, quando átomos que apresentam a mesma eletronegatividade, aí você vai perceber nas substâncias simples, né? Oxigênio, hidrogênio, nessas substâncias simples são átomos do mesmo elemento. Então, a gente traduz essa ligação como uma ligação apolar. Então, ela não vai ter polos positivos nem negativos, já que os dois átomos são iguais, então eles possuem a mesma eletronegatividade. E a gente vai ver aí que então o seu número de oxidação é 0. No outro parágrafo ele coloca que se átomos de diferentes eletronegatividades compartilham elétrons, então esses elétrons vão ficar mais próximos de quem é mais eletronegativo. Então você vai ter aí um composto molecular, mas com carga parcial, negativas e positivas. Ok? Observando aí abaixo como é que fica nesse exemplo aí do hidrogênio, já que são dos mesmos elementos, e do ácido clorídrico. Nós temos aí hidrogênio e cloro, e o cloro é mais eletronegativo, então ele vai ter uma carga parcial negativa e o hidrogênio uma carga parcial positiva. Tá? Na segunda coluna aí desta página 186, nós temos agora algumas regras para irmos fixando. Ok? Então aí o número de oxidação de um átomo que participa de ligações covalentes está relacionado à eletronegatividade de todos os átomos envolvidos. Aquilo que a gente vinha falando, né? Para cada átomo de uma espécie química, atribui-se NOx 0, fixa aí, se estiver ligado a átomo do mesmo elemento, formando substância simples. Então, substância simples, NOx 0, para cada átomo naquele composto. Quando a carga de um íon monoatômico,
ele vai apresentar, essa própria carga já é o seu próprio NOx. Que íon monoatômico? O sódio, por exemplo, que perdeu um elétron, vai formar carga mais um. Qual é o seu NOx? Mais um. Então, o íon monoatômico, aquele que é só de um átomo, né? O seu NOx é a própria carga formada por ele naquela reação química. Depois nós temos aí a situação de que alguns átomos em compostos, né, formando compostos, eles vão poder ter a tendência de ganhar ou de receber elétron, dependendo de quem está se ligando. Veja que esse parágrafo aqui, a soma dos NOx de todos os átomos que constituem a fórmula de uma substância é zero. Então, se eu tiver uma substância, por exemplo, hipoclorito de sódio, que é formado pelo sódio, cloro e oxigênio. O hipoclorito de sódio tem aí 3 elementos. Então, a soma de suas cargas é igual a zero. Por quê? Porque um composto, né, uma substância composta, ela é neutra. Então, a soma das suas cargas é igual a zero. Aí, depois, para terminar aqui essa página, a soma dos NOx de todos os átomos que constituem a fórmula de um íon é igual à carga de um íon, a carga do próprio íon. Então, nós vamos ter íons monoatômicos, mas também nós vamos ter íons compostos. E esses íons compostos, a soma de suas cargas vai ser igual à carga do próprio íon. Por exemplo, o nitrato. Nitrato, formado pelo nitrogênio, 3 oxigênios, tem a carga menos 1. Então, você determina a carga dos outros elementos colocando igual a menos 1 e não igual a zero, porque é um íon composto. Tá? Vamos para a próxima. Então, aqui nós temos essa página, que é a página final da nossa aula, do nosso vídeo, mostrando aí a regra para a determinação de NOx. Então, como eu vinha falando, você precisa ter algumas regras em mente. A primeira delas é a soma do NOx, como foi colocado aí. A primeira delas é em determinada substância, a soma dos NOx dos átomos que constituem deve ser igual a zero, e porque a substância é neutra. Caso se trate de um íon, você vai ter a soma dos NOx igual à carga do íon. Então veja aí o exemplo do cloreto de potássio. O potássio é mais 1 e o cloreto é menos 1. Do fluoreto de sódio, o sódio é mais 1, o flúor é menos 1. Nós temos aí substâncias neutras. Estamos tratando com substâncias neutras e não íon. Então a soma das cargas é igual a zero. Tá bom? Olha aí o óxido de cálcio, mais 2 e menos 2. Então, somando mais 2 menos 2 igual a zero. Na substância simples, ou a próxima regra, a gente já falou, os átomos são formados as substâncias são formadas por átomos do mesmo elemento, então o NOx de cada um desses átomos é zero, porque eles possuem a mesma eletronegatividade. Tá? Agora, vejamos a situação do oxigênio. Vejamos a situação do oxigênio. O NOx do oxigênio geralmente é menos 2. E aí você tem que ficar atento para as exceções. Tá? No caso do flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, então o oxigênio aí nessa substância, uma das exceções, o oxigênio vai ter carga mais 2. O oxigênio vai perder elétrons para o flúor. E também tem o caso dos peróxidos, né, em que o oxigênio vai ter carga menos 1.
Os peróxidos, por exemplo, ele tem água oxigenada. Veja aí o último exemplo. Nós temos 2 hidrogênios e 2 oxigênios. E o hidrogênio, com o oxigênio, o hidrogênio tem a tendência de estar perdendo seu elétron porque ele é menos eletronegativo. E o oxigênio atrai. Então, você vai ter aí o hidrogênio, o elétron do hidrogênio mais próximo do oxigênio. Então, o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio menos 1. Agora vem uma parte muito interessante, que é o NOx fixo das substâncias compostas. Então, você, estudante de química, tem que ter em mente que alguns elementos metálicos têm seus NOx fixos quando estão diante de compostos. Então, vamos lá. O primeiro deles são os metais alcalinos: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, esses elementos dos metais alcalinos vão formar a carga mais 1, porque eles têm apenas um elétron na última camada e a tendência deles, como a gente aprendeu na ligação iônica, é transferir esse elétron. Depois ele fala aí que os metais alcalinos terrosos formam cátions mais 2. Quem são os alcalinos terrosos? Berilo, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, onde eles estiverem, a carga formando compostos, não substâncias simples. Substâncias simples, o NOx é 0, mas formando compostos, sua carga vai ser mais 2. Outros elementos aí que formam cátion fixo é o alumínio, com a carga mais 3, o zinco mais 2, a prata mais 1, titânio mais 4. Tá? Na segunda coluna desta página, temos aí o elemento flúor, como foi colocado no exemplo anterior, ele formando compostos, sua carga é menos 1, indiscutivelmente. Porque na tabela periódica ele é o elemento mais eletronegativo. E como o flúor tem 7 elétrons na última camada, a tendência dele é ganhar 1. Então, seu NOx é menos 1. Tá bom? O hidrogênio. Outra situação que a gente tem que prestar atenção é o hidrogênio. Quando o hidrogênio estiver com metal, formando ligação iônica, o hidrogênio vai estar recebendo elétron. Então, sua carga é menos 1. Mas nas ligações covalentes, ele é mais 1. Por quê? Porque ele vai estar... Veja que o hidrogênio, na fila de eletronegatividade, ele se situa exatamente no meio, entre os não metais e os metais. Então, com metais ele é mais 1, aliás, com metais ele é menos 1 e com ametais ele é mais 1, porque os ametais são mais eletronegativos que ele e então vão formar carga negativa. Então, hidrogênio ou é menos 1 quando tiver com metais ou mais 1 quando tiver com ametais. Tá bom? Então, essas são regras baseadas e que você vai precisar estar trabalhando. Outra situação são nos compostos orgânicos, que ele vai explicando aí o NOx médio. Nós teremos algumas sugestões de alguns vídeos para determinação desse NOx, exemplos, e no próximo vídeo eu posso estar passando mais situações. Então, no caso das substâncias orgânicas, você pode determinar através de uma equaçãozinha, e aí você vai ter o NOx médio. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa vídeo aula.